Senhor, nosso Deus, nosso amado e bondoso Salvador. É com muita gratidão em nosso coração que nós chegamos até este lugar. Gratidão porque estamos vivos. Gratidão pela comida. Gratidão pela saúde. Gratidão pelo trabalho. Gratidão, Senhor, por o lugar que o Senhor nos deu para nos reunir aqui. Gratidão pela vida de cada um que aqui está. Aqui estão homens, mulheres, jovens, que precisam do Senhor a cada segundo de suas vidas. O inimigo, o nosso adversário e seu adversário, ele não se dá por vencido, mas a tua palavra diz: resisti ele, e ele fugirá de vós. Nós estamos aqui mais uma vez aprendendo de ti, que é manso, que é humilde, de coração. Que o Senhor nos ensine a vencer cada dia, porque Ele sabe que a vitória dele não tem procedência sobre nós, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Estamos lutando uma batalha já vencida no Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite, irmãos. Deus possa abençoar a cada um que aqui está. Feliz ver o irmão Auri ali, recuperado, irmão Auri. Graças a Deus. Deus continue cuidando do irmão Auri, da irmã Julieta e todos os irmãos que se encontram com alguma enfermidade, algo, possam ser alcançados pela cura do Senhor. Amém? Nós vamos nos pôr de pé e ler os Salmos. Eu anunciei Salmos 23, verso 1. Mas nós vamos ler ele todo, para nós meditar, né? Olha o título deste salmo: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Veja, só aqui daria para nós entender e falar, proferir com nossos lábios, que nós somos felizes em servir a Deus, que nós somos um povo agradecido em ter o Senhor como nosso Deus. Nada é por obrigação, é tudo por gratidão em nossa vida. A felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Vamos ler o primeiro e você senta, para não ficar em pé. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assentai-vos. O Salmo 23, muito conhecido, lido. Mas a Bíblia, irmão Luiz, para a gente ela se torna nova, a maneira de ver. Não que mude a Escritura, mas você vê coisas aqui dentro que te anima a cada dia e parece que é algo novo para você, ainda que você já tenha lido várias vezes. Mas veja bem, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Veja bem, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Se ele está dizendo que nada falta, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor no seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, vai ter momentos difíceis, ter momentos de vales,
mas Ele é o Deus dos vales e dos montes. Mas ainda que eu andasse, disse Davi, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Vara, conduzir. Cajado, trazer de volta. Se está no despenhadeiro, se está no vale, cajado traz de volta. Veja. Prepara uma mesa perante mim. Vai guardando que nós vamos comentar cada detalhe desse aqui. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Eu quero que você guarde isso aqui, porque você nunca ouviu o que nós vamos comentar hoje aqui, de um apanhado que eu encontrei aqui, sobre essa parte aqui. Unges a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Eu quero isso para mim. A misericórdia e a bondade me seguirão todos os dias. Irmão, como não vai ser feliz um homem que a bondade de Deus e a misericórdia junto, irmão Sabino? Porque a misericórdia do Senhor é a razão de nós não sermos consumidos, disse a palavra. E a bondade, tudo que Deus faz é bom. Me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Que o Senhor nos ajude a captar o que Ele vai falar conosco nesta noite. O salmista Davi, ele era um pastor de ovelha. Foi ungido a rei. E segundo a palavra, diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. Então ele só podia ser feliz mesmo. Mas na mensagem Por que a Pequena Belém, no parágrafo 114, o profeta falando que Davi é o tipo de Cristo. Davi, tipo de Cristo. E ele diz assim, ele deve ter pensado sobre os salmos. Ele estava fugindo como um fugitivo. E ele deve ter pensado sobre os salmos. Como às vezes, lá nos montes, ele deitava e meditava em Deus. Imagina Davi pastoreando os montes, tirava uma mensagem. Descia para o vale, cuidando das suas ovelhinhas, e tirava outra mensagem, outro salmo, e escrevia. E o profeta diz que ele deitava lá nos montes e meditava em Deus. Ele disse que atava os seus mandamentos nos pés de sua cama e nos seus dedos. E em todo lugar por onde ele fosse, eu sempre tive o Senhor diante de mim. Sempre eu não me moverei. Ele mantinha Deus diante dele. E as grandes vitórias que ele teve, quando ficava tão inspirado, ele era um salmista. Ele saltava, pegava a sua caneta e escrevia os salmos e cantava eles. Que vida, que alegria para um homem desse fazer de cada problema que se apresentava, de cada luta que ele enfrentava, ele tinha uma inspiração, porque sabia que Deus cuidava dele, que era Deus ali cuidando dele, e ele tinha uma inspiração e escrevia um salmo para ficar para nós aqui. Veja bem, ele pulava, quando ele ficava inspirado, pegava a sua caneta, escrevia um salmo, cantava, ele entrava no Espírito, dançava e dançava no Espírito, e ele ficava tão arrebatado no Espírito que dançava no Espírito ao escrever aqueles salmos. E ele deve ter recebido diferentes salmos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, o Salmo 23. Leva-me para junto das águas tranquilas. Refrigera a minha alma, ó. Ele me guia pelas veredas da justiça por amor de seu nome. E sim,
ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. Que confiança, nós temos essa confiança? Quando conhecemos o nosso Deus, nós temos essa confiança. Tudo está sob controle. Agora, ele sendo um pastor de ovelhas, ele era um bom pastor. Tudo que ele sabia que era bom para as suas ovelhas, ele aplicava ali. Ele cuidava, ele se inspirava e com certeza pensava. Isso fui eu que escrevi hoje pela manhã, quando eu comecei a ler o Salmo 23. Ele cuidava das suas ovelhas, e ele pensava, irmão Paulo, se eu, sendo humano, sendo um pastor de ovelhinhas, eu faço tudo o que posso para cuidar bem das ovelhas de meu pai, e Deus, que é todo poderoso, Ele deve fazer multiplicar esse meu gesto milhares de vezes para cuidar de nós que somos ovelhas dele. Por isso ele colocou: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você vai para a Bíblia que diz: se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus não dará o Espírito Santo para aqueles que lhe obedecem? Veja, irmão, Davi cuidava desde o nascimento das ovelhinhas. Os primeiros passos, os pequenos tropeços, quando a ovelhinha era pequenininha, crescendo, ele cuidando. Os pequenos tropeços ficavam um pouquinho maior, se tornavam adultas, ele cuidando. Tudo era um processo de crescimento, e ele sabia a hora de agir. Eu penso que Davi, Samara, ficava olhando a ovelhinha quando nascia, e o próprio Deus levava ele a deixar ela até cair um pouquinho ali e levantar, como nós fizemos com nossos filhos, muitas vezes, quando estão aprendendo a dar os primeiros passos. Mas nada além daquilo. Cair, mas rapidinho levanta. Se não levantar, o papai vai lá e ajuda. E Davi olhava para as suas ovelhinhas dessa maneira. E Deus olha para nós desta maneira. Quando é pequeno na fé, recém começando, vai ficando jovem, se torna adulto na fé, daqui a pouco tem que tornar robusto na fé. Deus está cuidando de todos os passos. Ele sabe o que precisa para levantar uma ovelha. Agora, se ele não está movendo em favor desta ovelhinha, ele sabe que ela precisa aprender algo, tirar uma lição dessa caminhada que ela está tendo. Que coisa, mano. Eu pensava isso hoje pela manhã. Quantas vezes Deus fica olhando para nós e nós pensamos que somos alguma coisa, às vezes porque o Espírito toma. Mas, gente, nós temos que ser dependentes de Deus cada segundo de nossa vida. Nós não somos nada. E eu anotei isso aqui, veja. Ele sabia a hora de agir. E eu coloquei: o Senhor Jesus também está observando o nosso crescimento espiritual e Ele sabe cada passo que damos. Cada passo. Não é para pôr medo, é para você saber que você tem alguém te cuidando. Que se você errar, a melhor coisa é você voltar correndo e dizer: Senhor, eu errei, Senhor. Oh, Deus. Então Davi fala aqui nesse salmo, veja bem, irmão Luiz. Davi fala nesse salmo aqui sobre pasto, comida. Ele sabia que havia alguns pastos ali que ele não deixaria suas ovelhinhas ir ali comer. Ele trazia para pasto verdejante. E Deus nos traz para pastos verdejantes, que é a sua palavra. Ele falava sobre águas tranquilas. Deus tem te trazido para o meio de um povo tranquilo, um povo que não é agitado. Não tem te trazido? Você olha uma ordem do culto, você olha o andamento das coisas,
Você está no meio de um povo que tem ordem, um povo ordeiro. E você dá graças a Deus por cada irmão que se encontra com você nesta caminhada. Veja, águas tranquilas. Ele refrigera a alma pelas veredas de justiça. O que nós podemos ver aqui? A sua alma de um eleito só vai poder estar em paz quando está ouvindo a palavra. Vereda de justiça, caminho de justiça, caminho da palavra, a palavra é a justiça, Deus é a justiça. E a alma do eleito só refrigera, só se acalma quando ele está comendo a palavra. Não é assim com você? Nada te satisfaz? O profeta diz: ninguém alimenta uma ovelha com hambúrguer fabricado. A ovelha precisa de pasto. Pasto é a palavra, verdejantes. Então você veja o quanto Deus nos ama. Por isso, você deve ser feliz, você deve ser agradecido. Veja, ele fala também nesse salmo sobre vales de sombra da morte. O Senhor estava com ele. Você passa por seus problemas, mas saiba que Deus está te observando. Deus está te cuidando. Deus está com você nessa situação. Você crê nisso? É bom saber que está amparado. O profeta desta era, sobre qualquer circunstância, ele dizia: Deus sabe melhor. Agora ele fala sobre cajado. Ele fala sobre mesa preparada. Mesa preparada. Pense numa mesa toda arrumada e uma comida ali, um almoço, uma janta colocado ali, sem tempero, sem ter um profissional que o preparou. E a nossa mesa é preparada porque o nosso cozinheiro, Espírito Santo, com perdão da palavra, vou aplicar aqui, ele preparou alimento e entregou para nós. Se tem um povo que está comendo numa mesa preparada, é o eleito que crê na mensagem desta era. Porque a comida aqui tem tempero. A comida aqui é revelada, é uma mensagem revelada. Isso sustenta. Nós temos uma mesa preparada. Do que adiantaria uma mesa bonita? Do que adiantaria uma mesa preparada sem ter uma comida preparada? E é o que tem muito por aí. Muitos restaurantes por aí, aplicando no natural, você chegaria, lê o cardápio, e você pede: eu quero tal coisa. E ele diz: isso não tem. Isso foi feito ontem. Então por que você está com o cardápio aqui, se não tem para vender? Muitas mesas evangélicas, para você entender, estão com a comida aqui, mas não tem para dar para você, porque não creem na Bíblia. Mas nós estamos diante de uma mesa preparada com a comida. Tudo que você precisar, você encontra aqui. É somente crer, somente crer. Aleluia! Veja. Agora ungir a cabeça com óleo. Por quê, irmão Flávio? Porque é aqui onde o inimigo trabalha. Veja bem. Um artigo de alguém, ele diz que no antigo Israel, os pastores usavam o óleo para 3 propósitos. Nós sabemos que o óleo simboliza o derramamento do Espírito Santo, o óleo, a unção para separar alguém separado. Mas nesse caso aqui de pastor, como Davi era um pastor, de ovelha mesmo, diz esse artigo que os pastores usavam o óleo para 3 propósitos: repelir insetos, evitar conflitos, curar machucados
Insetos apenas aborrecem as pessoas, mas podem matar as ovelhas. Deus nos comparou como ovelha, ao ponto do profeta dizer que uma ovelha, quando ela está perdida, ela está perdida. Ela não tem caminho para seguir própria, ela fica às vezes perdida a poucos metros longe da companhia das outras ovelhas, porque ela não sabe achar o seu caminho de volta. Precisa de um pastor lá encontrar ela e trazer de volta. Agora veja, então para algumas pessoas apenas incomoda, mas para as ovelhas, diz o pastor de ovelhas, acerca dessa situação, que geralmente acomete os rebanhos no verão. O óleo na cabeça das ovelhas é um repelente natural e as protege de seus mais terríveis inimigos. Só aplicando isso aqui, irmão, você quer ser liberto nessa noite? Fala para você mesmo. Você vai ver o porquê dessa expressão, unges a minha cabeça. Porque aqui é onde é a entrada, é o campo de batalha. E muitas pessoas estão perdendo a batalha porque entrou um pensamento aqui, entrou algo aqui, e não está conseguindo se libertar disso. E o inimigo cerca ali de um jeito, de outro, cerca de um jeito, de outro, e você não consegue, parece que, sair dessa situação. Mas nós somos chamados para ser livres. Eu não aceito isso sobre mim, você diz, eu não aceito também sobre mim. Veja, irmão, que coisa tremenda isso aqui. Um pastor de ovelhas, ele explica, em certas épocas do ano, grandes nuvens de moscas, mosquitos e outros insetos atacam os rebanhos. Vai tomando isso aqui para o espiritual, você é inteligente. Atacam o rebanho. Além disso, as ovelhas ficam doentes por causa de carrapatos, piolhos, e estes insetos atacam especialmente a cabeça das ovelhas, entrando pelas orelhas e pelo nariz. Os resultados disso aí, desse ataque das ovelhas natural, ovelhas mesmo, os resultados disso, e você aplica no espiritual, mas lembre-se que o Senhor unge a sua cabeça com óleo. Os resultados disso vão de irritação. Se tem alguém irritado com alguém aqui, saiba que um mosquitinho te pegou. Aí na transmissão, isso que Deus está falando é para me ajudar, para te ajudar, meu irmão. Porque Ele é o nosso pastor e tudo Ele cuida, nada falta. Aleluia, veja, os resultados vão de irritação, doenças e até mesmo morte. Você está entendendo isso aqui no Espírito? Eu sei que você está, Você que precisa, tem que entender isso aqui. Irritação, doenças, ai Deus, e até mesmo morte espiritual, o desânimo. Por causa do quê? Se nós não tivéssemos amar um bom pastor, que unge a nossa cabeça com óleo, que seria de nós? Mas nessa noite Ele te trouxe aqui para te libertar. Creia nisso, eu estou pregando para mim, porque eu preciso tanto de Deus quanto você precisa. O profeta diz, você não sabe as horas de dificuldade que o ministério como esse enfrenta, ele falando dele, e eu em proporção mínima, eu falo de mim também. Vocês acham que eu não luto contra espíritos, contra mim, contra a minha família, contra você, membro, você, irmão, irmã? Eu vejo as coisas além das pessoas, e não é mérito meu, é algo que nasceu comigo. E não é que eu sou obrigado a ver tudo que está acontecendo na igreja, não. Tem coisas que acontecem e o pastor não vê para juízo das pessoas. Poucos dias, irmã Samara, fui consultar essas pessoas que vão pelo olho. Estou falando para você que você é dessa área. Que há uns dias tem que começar a atender uns irmãos aí. Até eu, se for preciso, eu vou lá. Tem o escritório já, está atendendo, né? E eu fui. E a doutora ali abriu o olho, colocou uma máquina, olhou. Eu vou só entrar nisso e já vou sair para continuar a mensagem.
E ela disse: o senhor começou a contar o que é a minha vida. E ela disse: no que o senhor trabalha? Eu falei: eu trabalho com gente. E ela disse: percebi. O senhor tem algo que o senhor vê além dos outros. O senhor conhece, às vezes, mais da pessoa do que ela própria, quando o senhor conversa com ela. Aí ela citou: o senhor é de Aquário? O senhor é aquariano? Eu disse: sou. Eu também. Eu também trabalho nessa área de ajudar pessoas de outra maneira, mas o senhor também. O senhor é um pastor? Sou. Então a gente sofre antecipadamente com as coisas. É ou não é assim, irmã Samara? O que acontece? Ela disse às pessoas: você absorve os problemas das pessoas. Eu disse: se não fosse assim, eu largaria a gravata, eu largaria a Bíblia e não ia mais viver do Evangelho. Porque um pastor, eles têm cheiro de ovelha. Pastor tem que ter cheiro de ovelha, tem que ter sentimento. O profeta disse: nunca perca o sentimento pelas pessoas. Ele criou um complexo, eu crio complexo. Nós somos complexados, até um dia eu vou pregar sobre isso, complexos. Nós criamos, tenta ajeitar uma coisa, tenta ajeitar, nunca dá, você vai criando complexo. Tem horas que o telefone toca e alguém, você pensa assim: meu Deus, me ajuda, Jesus. É o mesmo problema. E você vai ver o mesmo problema. É você fala a palavra, a pessoa: pastor, graças a Deus recebi vitória. É a história do palhaço. Recebi vitória, amém, graças a Deus. Daqui a pouco a mesma coisa. Uns dias e tal. Mas nós vamos indo. Vamos tocando. Sigo caminhando, eu não posso parar. Eu não posso parar. Não é assim o hino. E o pastor Joaquim, eu lembro um dia ele falando assim: se você, meu irmão, cai aqui, levanta ali, cai aqui, levanta ali, não te preocupe, você vai chegar lá igual. Aleluia, você não pode cair e ficar prostrado. Que Deus ajude nós. Eu sigo caminhando, eu não posso parar. Veja, aonde eu parei. Ele vai de irritação, doenças, até morte, as moscas, os insetos. As moscas, irmãos, e os insetos se alimentam do cérebro das ovelhas. Meu celular não está aqui não, né, Madre? Se alimentam do cérebro das pessoas. Desculpa, irmão, me perdi aqui. As moscas e outros insetos que se alimentam do cérebro das ovelhas. E quando eles entram no cérebro da ovelha através de seu ouvido, está vendo como é espiritual a coisa? A fé vem pelo quê? Pelo ouvir. O desânimo vem pelo quê? Pelo ouvir algo que não é de Deus. Palavras negativas. Palavras negativas. Esse teu negócio não vai dar certo. É, irmão Luiz? Isso que você está fazendo aí não vai dar em nada. Palavras negativas para filhos, para filhas. Peça para o Espírito Santo ungir sua cabeça nesta noite, pastor, igreja, para que quando essas coisas vierem ao seu ouvido, tenha um olho ali para repelir esses pensamentos. Vai dar tudo certo. Elas entram através dos ouvidos e elas começam a comer o cérebro, causando dor de cabeça intensa, levando a ovelha a correr ao redor, procurando rochas duras. Assim que encontra essas rochas, bate com a cabeça nas pedras para parar a dor. Davi observava isso também. E você que ouviu algo, você que olhou para algo que te desanimou, você vai bater a cabeça por aí, porque você não vive sem Cristo. O eleito só será feliz estando na palavra, fora disso é desgraça na vida. É maldição, pastor? Não é maldição, não. É a Bíblia se cumprindo. Veja, a ovelha bate violentamente com a sua cabeça contra as rochas, até o ponto em que o crânio que protege a cabeça se quebra. E para proteger as ovelhas,
o pastor pegava uma mistura de azeite e ungia a cabeça da ovelha. Aleluia. Esfregando o óleo em sua lã, especialmente em torno de seu nariz e dos seus ouvidos. Ei, Deus, você começa a cheirar as coisas boas. Você não quer saber de carniça, de coisa passada, que passou de vida dos outros. Você quer saber do cheiro suave de Cristo no seu irmão. Você quer ouvir coisas boas. Mas eu vou dizer, ovelha, Deus não fica insistindo com ovelha, não. Cuidado com o espírito de teimosia. Não é de Deus. Veja. O fato do pastor ungir a cabeça da ovelha para afastar os mosquitos e outros insetos, para que eles não entrassem nos ouvidos e causarem uma infecção no cérebro, tem um ensino espiritual para nós. Eu nunca tinha visto isso aqui, mano. Dessa maneira, não. Tem um significado para nós. O óleo é um símbolo do Espírito Santo, amém? Guarde a sua mente e sua alma de coisas que lhe atormentam, irmão. É você que tem que guardar. Se ainda não é capaz disso, peça a Deus para lhe ungir a cabeça com óleo. Posso fazer uma aplicação aqui? Se você não é capaz de passar por cima de algo, não é feio você dizer eu não consigo, mas assuma. Aí você vai ter vitória. Assuma, Senhor, a tua palavra diz e pronto, eu sou errado mesmo, mas eu creio que um dia o Senhor vai me mudar. Eu creio que as coisas vão ir para o lugar, Senhor. Aleluia! Eu creio nisso, Senhor. Veja. Olha um símbolo disso. Se ainda não é capaz, peça a Deus para lhe ungir a cabeça com óleo. Não estejais inquietos por coisa alguma, irmão. Quer dizer, tudo você põe em oração. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, não precisa bater cabeça por aí não, não precisa ficar preocupado não, se renda ao Espírito Santo nesta noite. A paz de Deus que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo. Filipenses 4,6. Não ande atormentado, ande em paz na sua vida cristã e no seu ministério, onde ande em Cristo somente, Ele é o bom pastor. Você crê nisso? Que Deus possa ungir nossa cabeça com óleo. E para fechar aqui, meus irmãos, eu sei que Deus já, para quem deu lugar, através da transmissão aqui, vai receber a bênção. Já recebeu. Libertação. Mensagem: a maior batalha jamais pelejada. Maior batalha jamais pelejada. Que título sugestivo. O profeta, ele mostra aqui, nesta mensagem, que há dois poderes hoje em ação. Está aqui nesta igreja aqui, tem uns 30 irmãos aqui, está aqui dentro desse santuário. Ele está em operação agora mesmo. O poder de Deus e do diabo. Pastor, não tem diabo dentro da igreja. Tem, é para lutar contra todos os espíritos. Mas não é contra o outro, contra o irmão, contra o irmão, é o espírito. Quando você souber disso, você vai parar de andar emburrado. Vai parar de pensar assim, o problema é com ele, com ela, não. O espírito. E o profeta diz, veja, quando o exército se prepara para a batalha, quando Israel se preparava, irmão Flávio, eram nações, eram regiões que lutavam um contra as outras, como agora estão lutando. Mas não é que eles se encontravam ali na esquina, dois soldados, e se atracavam, para você entender, começava a guerrear. Eles tinham um ponto, um lugar para lutar. Eles tinham um ambiente, um lugar preparado para se encontrar ali, como Davi, quando ele foi lá socorrer o povo dele, que o Golias estava lá, eles tinham um lugar específico para ali guerrear.
E Davi foi levar comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Marcava a hora, e hoje é mesmo, hoje não marca a hora, mas tem os lugares específicos. Fazem trincheira e se preparam para batalhar ali. E o profeta diz nessa mensagem: a maior batalha jamais pelejada, não fechar esse culto com chave de ouro, você vai sair daqui livre nesta noite. Ele diz assim: a primeira batalha que foi pelejada teve seu começo no céu, quando Miguel e seus anjos pelejaram contra Lúcifer e seus anjos. Esta primeira batalha foi no céu. Então o pecado não teve sua origem na terra, mas no céu. Acabei de falar que dentro da igreja tem os dois poderes, o irmão falar que no céu também já tinha. E agora? Que coisa, irmão Paulo. É bom ter profeta, não é? Ele diz assim: então o pecado não teve origem na terra, mas no céu. Satanás foi lançado do céu para cair na terra e caiu sobre os seres humanos. Logo a batalha que antes foi entre os anjos, chegou a ser uma batalha humana. E a coisa é que Satanás veio para destruir a criação de Deus, o que Deus criou para si mesmo. Satanás veio para destruir. Esse era o seu propósito, a destruição, e é ainda. Logo a batalha começou aqui sobre a terra, e começou em nós, e tem estado rugindo desde então. Veja o que ele diz: em nós. Agora, antes que qualquer batalha seja executada, tem que se escolher um lugar de confrontamento, ou seja, onde se vai levar a cabo, um lugar selecionado. E assim por diante, que nós já falamos ali, na primeira guerra, em Israel, quando lutou. Aí ele diz assim: teve um lugar selecionado, e hoje tem um lugar selecionado onde os espíritos estão pelejando. Irmão Sabino conhece essa mensagem. Sabe o que o profeta diz no parágrafo 48? Agora não falhem em captar isto. Quando esta grande batalha começou sobre a terra, teve que haver um lugar mútuo de confrontamento. Teve que ter um lugar selecionado onde começar a batalha. E onde processar a batalha. E este lugar de batalha começou, sabe aonde? Na mente humana. Unges a minha cabeça. Na presença dos meus inimigos, na presença dos espíritos que vão tentar entrar, você está ungido. Você entendeu? Essas moscas espiritualmente falando, essas coisas da internet, essas coisas que está tentando dominar sua mente, você tem que assumir que você vai se libertar, porque você vai ungir, Deus vai ungir a sua cabeça com óleo. Oh Deus! Veja, e este lugar de batalha começou na mente humana, ali é onde começa a batalha. A mente humana foi escolhida como lugar de batalha, onde devia começar, e assim é, porque as decisões vêm da mente, da cabeça. Oh Deus amado. Parágrafo 50. O ser humano está formado tal como um grão de trigo. Capte isso aqui, meu jovem, nós vamos encerrar em 5 minutos. Uma semente. O ser humano também é uma semente fisicamente falando. Você é uma semente de seu pai e de sua mãe. A vida vem do pai e a carne musculosa vem da mãe. E assim os dois juntos, o óvulo e o sangue se unem. E na célula de sangue está a vida. E assim juntos começam a se desenvolver e formar uma criatura. Qualquer semente tem casca por fora, o de dentro é a polpa, a substância carnuda, e dentro da polpa está o germe de vida. Exatamente assim é como nós somos feitos. Somos corpo, alma e espírito. O de fora é o corpo, a casca. Logo dentro disso vem a consciência. Esta é a alma. E dentro da alma está o espírito. E o espírito governa tudo o demais. Agora, quando você chegar em casa, sente-se e desenhe 3 círculos
e então encontrará que o corpo tem 5 sentidos pelas quais faz contatos, os quais são a vista, o paladar, o tato, o olfato e a audição. Esses 5 sentidos governam o corpo humano. E nós não podemos ser guiados espiritualmente por esses 5 sentidos. Veja. Oh Deus. E dentro desse corpo está o espírito. E este está controlado pela imaginação, pela consciência, a memória, o raciocínio, os afetos. Eles controlam o espírito. Porém, a alma tem um só sentido. Qual é? A alma tem um sentido, o qual está dominado pela fé ou pela dúvida. Exatamente, há uma só avenida que chegue, e essa é o livre-arbítrio. Você, bem, pode aceitar a dúvida ou a fé, qualquer que você deseje pôr em ação. O canal do eleito é fé. Ele não descrê dessa palavra. E se você tem fé nessa palavra, você toma ela e diz: eu creio, ela vai fazer efeito, se tornar real para você. Agora veja. Então Satanás começou a operar no lugar principal para fazer com que a alma do homem duvidasse da palavra de Deus. Aonde? Aqui. E Deus começou no lugar principal, a alma, para colocar sua palavra aí. Satanás trabalha na mente, Deus trabalha na alma. Se esta igreja, agora mesmo, pudesse ser formada, se esta igreja agora mesmo pudesse ser formada e tecida de tal maneira que toda pessoa estivesse em um só acordo, irmão, que desafio! Para cada um em particular. Mas como eu disse, há 2 espíritos. Que desafio para nós todos estar com a mente limpa, o coração limpo, dizendo: eu creio, eu não tenho nada. Irmão, o irmão sairia doente, entrou doente, sairia curado daqui. Por isso no culto do profeta, paralítico andava. Por isso Jesus chegou um dia numa casa para orar, e ele pediu para as pessoas incrédulas saírem, porque elas não iam crer, ia atrapalhar. Mas é cada um, tu não consegue ver quem está crendo e quem não está. Tu não consegue ver quem está dizendo: isso não é para mim, isso é para o fulano, isso é para o ciclano. É para mim, isso é para mim. Eu preciso. Se essa igreja pudesse ser formada e tecida de tal maneira que toda pessoa estivesse em um só acordo, sem nenhuma sombra de dúvida. Mas aqui nós temos um acordo. Isso aqui pode esfregar no focinho de Satanás. Porque nós temos um acordo. Nós todos cremos num só Deus. Nós todos cremos no profeta desta era. Nós cremos na palavra como ela é. Então vai ter que funcionar nesta noite. Vai ter que funcionar. Alguém diz assim: eu não nem entender, não entendo, mas eu creio. Aleluia. Oh Deus, que maravilha, você pode dar glória a Deus? Veja, se todos aqui estivessem sem nenhuma sombra de dúvida, então dentro de 5 minutos, não haveria uma só pessoa débil em nosso meio. Deus cura através da oração, Deus cura através do louvor, Deus cura através do amor. Um abraço seu, um louvor seu, uma oração sua tem o mesmo poder para curar. Depende da situação. Tem coisas que não é orar, é ação. É ir e acertar.
para se ouvir numa quarta-feira. Oh Deus, não haveria ninguém aqui com desejo de receber o Espírito Santo que não fosse saciado completamente. Isso é, se somente pudessem acertar essa coisa. Agora aqui, onde começa a batalha, em sua mente, recorde, isto não é ciência cristã, a qual ensina que a mente sobre a matéria. Isso não. A mente aceita a vida. Você entendeu isso aqui? Não é ciência cristã que explica que é a mente sobre a matéria. Não. Isso aqui que nós estamos aprendendo é que a nossa mente aceitou a vida, a palavra de Deus, e desta sai a vida. Não são os seus pensamentos o que faz, mas a palavra de Deus que é trazida pelo canal de seus pensamentos. Não é o pensamento como ensina a ciência cristã, não é a mente sobre a matéria, não é assim. Porém, sua mente o aceita e capta. E por que coisa é controlada sua mente? É controlada pelo Espírito. E seu Espírito capta a palavra de Deus, e esta é a que contém vida. Esta traz vida a você. Oh, irmão, quando isso sucede, quando a vida vem por este canal a você, então a palavra de Deus é manifestada em você, como disse Jesus em João capítulo 15, verso 7. Se estiverdes em mim, e minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiser e vos será feito. E o que significa isso? Do centro do coração, o qual é a alma. Dali sai o alimento para todos os canais. Amém? O problema está em que nós estamos aqui dentro com muitas dúvidas, tratando de aceitar o que está ali fora. A gente tem que pôr fim a isso e descer por esse canal com a verdadeira palavra de Deus. Então isso sai automaticamente, porém depende do que está por dentro. E isso é o que conta. É ovelha? Tem dentro o Espírito Santo. Amém? Porém depende do que está por dentro, é o que conta. O que está por dentro, o ataque de Satanás, ele vem, mas o que estiver dentro de você tem que ser mais forte do que aquele que está no mundo. Então nesta noite, irmão Ezequiel, que Deus abençoe a cada um. Não saia deste lugar com essa luta, com essa carga, com esses maus pensamentos. Não saia da maneira que você entrou. Irmã Jusle, irmão Ronaldo Crain, Ronaldo Jorge Clark, Andréia Matos, Jerusa Monteiro, Maria de Moura. Deus abençoe a todos que estavam na conexão. Veja, irmão, eu creio que Deus falou conosco.